De que adianta ter uma Constituição linda, uma lista enorme de, assim, super brilhante de direitos fundamentais escritos no papel, se no mundo real, na hora do desespero, não houver um botão de emergência para apertar, Pois é, essa é uma baita pergunta. né? Essa reflexão serve perfeitamente para iniciar a nossa imersão profunda de hoje. Porque, pensa bem, o direito à liberdade, à privacidade, à igualdade, tudo isso soa incrivelmente poético e seguro quando a gente lê os textos legais. Uhum. No papel tudo é perfeito. Exato. Mas quando o Estado passa dos limites, ou quando uma autoridade comete um abuso, ou até mesmo quando o sistema burocrático simplesmente falha e cruza os braços, como é que a sociedade se defende na prática? Essa é a grande questão. Olá e boas-vindas à nossa análise de hoje. A missão desse nosso bate-papo é desvendar exatamente esses botões de emergência, que no jargão do sistema jurídico brasileiro são conhecidos como os remédios constitucionais. Isso mesmo, e o nome já diz muito, né? Sim, estamos falando de instrumentos processuais definitivos, criados lá em 1988, que garantem que as portas da justiça sejam abertas à força, se necessário, para proteger contra abusos de poder e omissões. Com certeza. E a nossa regra de ouro aqui hoje é a seguinte: vamos conduzir tudo isso de forma super direta e aplicável. O foco é puramente na mecânica dessas ferramentas, nas regras do jogo e nos exemplos reais de como elas impactam o dia a dia, sem aquele jargão desnecessário de tribunal, sabe? Ah, perfeito. A ideia é descomplicar. Exatamente. Para que quem nos acompanha termine essa jornada com um conhecimento valioso, pronto para ser compreendido por qualquer pessoa que queira entender como o Estado funciona de verdade. Beleza, vamos desempacotar isso então. Antes da gente entrar no primeiro e mais famoso desses remédios, como é que a gente pode visualizar a natureza geral dessas ferramentas de um jeito mais simples? Olha, a analogia do botão de emergência que você usou é sem dúvida a mais precisa para entender esse cenário. Porque no universo jurídico existe uma linha divisória muito clara entre o que é o direito em si e o que é a garantia desse direito. Tá, e como assim? A Constituição é recheada de declarações de direitos. A vida é um direito, a liberdade é um direito, a propriedade é um direito. Só que os remédios constitucionais não são apenas declarações, eles são as garantias processuais, eles são a ação em si. Ah, entendi. É a ferramenta para fazer valer a regra. Exato. São mecanismos criados com o propósito exclusivo de proteger aqueles direitos fundamentais contra ameaças iminentes ou violações que já aconteceram. Sem eles, qualquer Constituição seria só uma carta de boas intenções. É um pedaço de papel. Pois é. O legislador, lá em 1988, vindo de um período histórico bem complexo de redemocratização, sabia que não bastava prometer. Era preciso dar ferramentas para a população cobrar a promessa. E o que torna esse conjunto tão engenhoso é que existem cenários muito específicos para cada uma delas. Há um remédio cirúrgico, adequado para cada tipo de doença institucional. Sensacional. Bom, sempre que a gente assiste a um noticiário ou até a filmes e novelas, a primeira coisa que vem à mente quando alguém é preso de forma injusta ou arbitrária é o famoso habeas corpus. O clássico inquestionável, né? Cultural gigantesco. E pelo que eu entendo, ele tem um alvo extremamente específico, que é a liberdade de locomoção. O direito básico de ir, vir e permanecer sem ser molestado. Mas o que sempre me deixa curioso sobre o habeas corpus não é só o que ele defende, mas o quão absurdamente acessível ele é. Parece que qualquer barreira burocrática foi removida do caminho. É isso mesmo? É exatamente isso. E olha, essa remoção de barreiras é totalmente intencional, é justificada pelo valor imensurável do bem que ele está protegendo, que é a liberdade física de um ser humano. O habeas corpus tem características que o tornam, assim, absolutamente vital. Quais seriam as principais? A primeira delas é a gratuidade. Não existem custas processuais, não tem taxas judiciárias nem boletos a pagar. E a segunda característica, que geralmente é a que mais surpreende quem começa a estudar o funcionamento da justiça, ele dispensa totalmente a figura do advogado. Caramba, qualquer um pode fazer. Qualquer pessoa pode redigir e impetrar um habeas corpus. Na história do direito brasileiro, tem relatos de habeas corpus escritos à mão, em pedaços de pão ou em lençóis dentro de presídios.
E o juiz é obrigado a analisar, desde que o pedido tenha os elementos essenciais para entender quem está sofrendo a coação e quem é a autoridade que está cometendo o abuso. Incrível! E tem mais, ele tem o que a gente chama de legitimidade ativa universal. Isso significa que alguém pode impetrar esse remédio em favor de um vizinho, de um amigo ou de um completo desconhecido. Você não precisa ter uma procuração da pessoa que está presa para tentar soltar ela. Para deixar isso bem visual para nossa audiência, vamos criar algumas histórias aqui. Parece que o habeas corpus atua em duas frentes de batalha, né? Antes do problema acontecer e depois que o estrago já foi feito. Perfeito. É bem por aí. Vamos imaginar um primeiro cenário, o preventivo. Pensa num rapaz, vamos chamar ele de João. O João, de repente, recebe uma intimação bizarra de um delegado de polícia exigindo que ele compareça à delegacia sob a ameaça expressa de ser preso caso não vá. Só que sem nenhuma justificativa legal, apenas por uma rixa pessoal do delegado. Um abuso, claro. Isso, o João ainda está solto, está na casa dele, mas a ameaça de ir para trás das grades é real e iminente. O que ele faz? Nesse cenário do João, a ferramenta correta é o habeas corpus preventivo. A violação à liberdade de locomoção ainda não aconteceu, ele não está algemado, mas a ameaça é palpável, né? Ao acionar o judiciário e relatar esse absurdo, o juiz confirmando a ilegalidade, eles pedem um documento chamado salvo-conduto. Salvo-conduto? É tipo um passe livre. Literalmente um passe livre. Um documento oficial que o João pode carregar no bolso e que diz para as autoridades: esse cidadão não pode ser preso pelo motivo X. O remédio aqui atuou como uma vacina, prevenindo a doença antes que ela se instalasse. Legal. E o segundo cenário é quando a vacina não chegou a tempo. Vamos pensar na Maria. A Maria estava voltando do trabalho, foi parada numa blitz, houve uma confusão injustificada e ela foi levada para a delegacia e jogada numa cela. Não tinha mandado de prisão expedido por um juiz, não havia nenhuma situação de flagrante cometendo um crime, a liberdade dela já foi tirada. Aí a gente entra com o habeas corpus repressivo, que muita gente chama de liberatório. O foco muda. O abuso já aconteceu e a Maria já está privada de locomoção. O juiz vai analisar o caso em caráter de urgência máxima. E se ele confirmar que foi legal? Constatando que a prisão foi feita à margem da lei, a decisão é imediata. Emite-se um alvará de soltura ou determina-se o relaxamento daquela prisão ilegal. Mas sabe, é sempre bom pontuar uma coisa. O sistema jurídico é feito de equilíbrios. Tem exceção? Tem. O habeas corpus é poderoso, mas não é infinito. A Constituição traz uma regra bem clara dizendo que não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Ah, os militares têm a regra própria. Isso. A estrutura militar se baseia em pilares muito rígidos de hierarquia e disciplina. Então, se um soldado é punido com alguns dias de detenção no quartel por ter faltado ao serviço, ele não pode usar o habeas corpus para discutir se a punição foi justa ou injusta. O judiciário só intervém se houver um erro grosseiro na formalidade do processo. Tipo, quem aplicou a punição não tinha patente para aquilo. Mas o mérito da disciplina militar fica protegido. Entendi. Aí é que a coisa fica realmente interessante. Porque a gente pensa, legal, o habeas corpus garante que eu não seja trancado injustamente numa cela. Mas e o resto da vida civil? Pois é. E se o problema não envolveu o meu corpo físico sendo preso? E se, digamos, um prefeito decide fechar o meu comércio ilegalmente? Ou se o governo apreende mercadorias da minha empresa de forma arbitrária? Ninguém está indo para a prisão, mas os direitos estão sendo esmagados. Existe um botão de emergência para essas outras coisas? Com certeza, e esse é o papel do mandado de segurança. Ele é o remédio projetado para proteger o que a lei chama de direito líquido e certo. Direito líquido e certo? Exato. Ele entra em cena como uma ferramenta residual. Tudo aquilo que envolve abuso de autoridade pública, mas que não se encaixa na proteção física do habeas corpus, nem na proteção de dados do habeas data, cai no guarda-chuva do mandado de segurança. Só que é um preço para usar essa via rápida. Qual é o preço? A chave está nessa expressão líquido e certo. Precisamente. O que é fascinante aqui é a regra de ouro das provas.
Imagina que esse remédio é como uma fila expressa VIP em um parque de diversões. Tá, tô imaginando. Para ter o privilégio de usar essa fila que pula toda a burocracia demorada de um processo comum, você não pode chegar na catraca e começar a procurar o ingresso na mochila, ou pedir para o funcionário esperar seus amigos chegarem com o bilhete. Você precisa estar com o ingresso na mão. Ou seja, a situação tem que ser óbvia. Sim, no direito a gente diz que não há espaço para dilação probatória. O juiz não vai autorizar a ouvir testemunhas daqui a 2 meses, não vai mandar fazer uma pré-constituídas. Você entra com a ação já com o pacote inteiro de provas debaixo do braço. E se eu precisar investigar? Se a situação exige investigação, você até tem o direito de processar o Estado, mas vai ter que usar as vias processuais comuns e lentas, não mandato de segurança. E tem outro detalhe vital, essa fila expressa tem prazo de validade. Tem um relógio correndo, então? Tem, existe um prazo decadencial estrito de 120 dias, que começa a contar a partir do momento em que a pessoa toma ciência oficial de que a autoridade cometeu aquele ato ilegal. Dormiu no ponto e deixou passar o 121º dia, perdeu a chance de usar o mandato de segurança. Vamos ilustrar isso com uma história cotidiana de burocracia. Imagina um servidor público de carreira. Ele trabalhou por anos, fez todos os cursos, alcançou a pontuação exata de desempenho que a lei determina para receber uma promoção e um aumento de salário. Tá tudo documentado. Tudo documentado, carimbado, assinado. Ele protocola o pedido, mas o chefe do departamento, por pura antipatia política, nega a promoção, alegando um motivo totalmente fora da lei. Esse servidor não precisa chamar testemunhas para provar que é um bom funcionário, certo? De forma alguma. A lei garante a promoção baseada em critérios objetivos e ele tem os papéis que provam que cumpriu esses critérios. O direito dele é cristalino, é líquido e certo. Então, ele só junta os papéis e vai. E impetram um mandado de segurança. O juiz olha os papéis, vê a obviedade da ilegalidade e dá uma ordem direta, conceda a promoção do servidor imediatamente. É uma resposta muito rápida. E o desenho desse remédio foi tão bem sucedido que a Constituição expandiu isso. Expandiu para um grupo maior. Sim, existe um mandado de segurança coletivo. Se a gente conectar isso ao panorama geral, a mecânica de não ter dilação probatória e de precisar do direito líquido e certo continua a mesma, mas a escala de impacto muda completamente. Mas quem é que pode chegar e bater na porta do juiz pedindo algo em nome de uma coletividade inteira? Porque imagino que não é qualquer um que pode falar por 1000 outras pessoas, né? Excelente observação. O legislador foi bem cauteloso aí. Apenas alguns legitimados específicos podem usar o mandado de segurança coletivo. Partidos políticos podem, desde que tenham representação no Congresso Nacional, ou seja, pelo menos um deputado ou senador eleito. Entidades de classe, organizações sindicais e associações também podem. Tem alguma regra para essas associações? Tem um detalhe importante. Elas precisam estar legalmente constituídas e funcionando há pelo menos 1 ano. Isso é para evitar que alguém crie uma associação de fachada num dia só para entrar com uma ação no dia seguinte. E o pulo do gato aqui é eficiência absurda. Os tribunais já pacificaram que esses sindicatos não precisam pegar uma autorização assinada por cada um dos seus milhares de membros. Eles atuam em nome próprio, defendendo o direito do grupo como um todo. O exemplo perfeito para isso seria uma categoria inteira sofrendo um ataque. Digamos que um governador baixa um decreto inconstitucional, cortando arbitrariamente um benefício salarial de toda a rede estadual de professores. Cenário clássico. Sem a versão coletiva, a gente teria 100.000 professores entrando com 100.000 ações individuais em cada cidade do estado, travando o sistema inteiro. Em vez disso, o sindicato dos professores entra com apenas um mandado de segurança coletivo na capital. Se o juiz der ganho de causa, o benefício volta para todos os 100.000 de uma canetada só. É genial. Exatamente, resolve tudo de uma vez. Mas aí entramos numa outra zona sombria. Até agora a gente falou de autoridades fazendo coisas erradas ou abusivas. O delegado ameaçando, o chefe negando, o governador cortando salário. Mas e quando o Estado comete um abuso pela pura e simples preguiça? Como assim? Por exemplo, a Constituição cria um direito bacana, mas diz que precisa ser criada uma lei específica para dizer como ele vai funcionar. O tempo passa, os políticos enrolam, e a lei nunca é feita. O que acontece? A pessoa fica a ver navios.
Essa é, historicamente, uma das maiores dores de cabeça do nosso sistema. É o famoso vazio legislativo. E para combater isso, criaram um mandado de injunção. Ele é o remédio contra a paralisia do Estado. Ele serve para destravar o exercício de um direito que está parado porque o poder público não editou a norma regulamentadora. Mas isso funciona bem na prática? Porque parece difícil obrigar o Congresso a trabalhar. Então, a forma como os juízes aplicavam esse remédio sofreu uma evolução drástica ao longo das décadas. Isso mudou completamente o equilíbrio de forças no país. Conta mais sobre essa evolução, porque, pelo visto, antigamente a justiça era mais tímida, né? Muito mais tímida. No começo, o Supremo Tribunal Federal adotava uma postura que a gente chama de posição não concretista. Era algo quase burocrático. O pessoal impetrava um mandado de injunção dizendo: olha, a Constituição nos garante isso, mas falta a lei. O STF analisava, concordava e mandava um ofício para o Congresso Nacional dizendo: senhores parlamentares, vocês estão em mora, por favor, façam a lei. E ficava por isso mesmo. E parava por aí. O judiciário lavava as mãos e os anos passavam sem que a pessoa pudesse exercer o direito. Mas com o tempo, percebendo a inércia crônica do legislativo, o STF adotou a atual posição concretista. Agora, quando provocado por um mandado de injunção, o judiciário não manda só um recadinho, ele cria uma solução provisória. Ele faz a regra temporária. O Congresso finalmente decida fazer o seu trabalho. Tem um caso na história do serviço público que ilustra isso de maneira épica, que é a questão do direito de greve. A Constituição falava que o servidor público tinha direito à greve, mas que isso precisava ser regulamentado por lei para evitar que o país colapsasse. Só que o Congresso passou décadas sem fazer a lei. Exato, e os servidores ficavam na corda bamba. Ficavam naquela podemos parar ou vamos ser demitidos. A coisa ferveu tanto que chegou ao Supremo. Sim, por meio de mandados de injunção muito famosos. Os MIs 670, 708 e 712. Foi um divisor de águas. O Supremo olhou para a situação, viu que o legislador não ia agir tão cedo e disse: chega de esperar. E qual foi a solução deles? Como não existia a lei de greve para o setor público, os ministros decidiram que, enquanto o Congresso fosse omisso, as regras da lei de greve da iniciativa privada seriam aplicadas com algumas adaptações para os servidores públicos. Isso destravou o direito que estava engavetado. E a gente viu isso de novo com o caso das aposentadorias especiais para servidores em condições insalubres. Faltava lei, o STF pegou as regras do regime geral emprestadas. É o judiciário forçando a máquina a rodar. Isso mostra que ninguém fica sem resposta se souber apertar o botão certo. Mas mudando a marcha da nossa conversa, vamos entrar num território que hoje em dia é, talvez, o assunto mais sensível do mundo moderno: dados e informações pessoais. Assunto quentíssimo. E se o Estado não estiver prendendo meu corpo, nem segurando minha promoção, mas sim escondendo as minhas próprias informações de mim? Aí entra o habeas data, certo? O nome já é muito autoexplicativo, tem a ver com dados. Sem dúvida. O habeas data lida com o controle da nossa biografia nos arquivos governamentais. Ele tem basicamente 3 funções fundamentais. A primeira é assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa que estão em registros de entidades governamentais ou de caráter público. Quero saber o que tem sobre mim. Isso. A segunda função é permitir a retificação desses dados. Se você descobre que o sistema tem uma informação errada sobre você e você não quer passar pelo incômodo de um processo administrativo demorado, o habeas data força essa correção judicialmente. E a terceira? A terceira função é o direito de anotar uma justificação. Às vezes o dado que está lá é verdadeiro, mas sem o contexto adequado pode prejudicar a pessoa. Então você ganha o direito de colocar uma nota explicativa atrelada àquele dado. Mas parece que existe uma pequena armadilha aí. Um passo obrigatório que muita gente tropeça antes de tentar usar o habeas data. Não dá para simplesmente acordar estressado e mandar um processo para o juiz na mesma hora, né? Não dá mesmo. É o que a gente chama de comprovar a falta de interesse de agir prévia. O STF já determinou de forma cristalina: para você ter o direito de acionar a justiça com o habeas data, você tem que provar que tentou resolver a situação administrativamente primeiro
e tomou uma porta na cara. Tem que ter a prova da recusa. Exato. Você precisa ir até a entidade, protocolar um pedido e ter em mãos a recusa oficial deles. Ou, se a entidade simplesmente te ignorar, aguardar um prazo legal de 10 dias de silêncio. Só depois que houver a recusa formal ou o silêncio é que se abre a porta para o habeas data judicial. Se for direto ao juiz, ele vai arquivar o processo. E um detalhe importante: o habeas data, assim como o habeas corpus, é totalmente isento de custas processuais. Para visualizar bem, quem nos ouve pode imaginar um cidadão que teve um problema financeiro no passado e já pagou tudo, mas de repente tenta um financiamento e descobre que está com restrições. Ele desconfia do Serasa, que é privado, mas presta serviço de caráter público. O cidadão vai lá e exige ver seu histórico. O Serasa se recusa ou ignora por 10 dias. Com essa recusa comprovada, aí sim ele entra com o habeas data, pedindo para o juiz obrigar o Serasa a mostrar a tela. Perfeito. Esse é o caminho. Agora, deixa eu ver se eu entendi um detalhe super importante. Isso é só sobre os meus dados, né? Porque se eu sou um cidadão investigando um escândalo de corrupção e quero saber quanto custou o asfalto da rua ou o salário do prefeito, o órgão pode até negar, mas o habeas data não seria a ferramenta para forçar eles a entregar essa papelada, certo? Certo. Essa é a confusão mais comum que se vê na prática. O habeas data é de uso personalíssimo. Ele serve estritamente para acessar ou corrigir os dados da pessoa que está entrando com a ação. Informações sobre contratos do governo, licitações, obras, isso é de interesse coletivo. E o que se usa nesses casos, então? Para acessar esses documentos, a ferramenta correta é invocar o direito de certidão, que garante que todos têm direito a receber informações de interesse geral. Se o órgão ainda assim se negar ilegalmente, o caminho seria impetrar um mandado de segurança, para forçar a entrega do documento, já que o acesso à informação pública é um direito líquido e certo. Mas o habeas data definitivamente não serve para fofocar ou fiscalizar as contas da prefeitura. Falando em fiscalizar a prefeitura, a gente falou muito até agora sobre o indivíduo se defendendo do Estado. Mas e quando o Estado ataca a si mesmo? Quando o dinheiro público, que é de todos nós, está indo para o ralo. Como é que uma pessoa comum vira uma espécie de justiceiro burocrático legalizado para tentar estancar essa sangria? Entramos agora na ação popular. O foco não é mais o meu umbigo, mas o patrimônio de todo mundo. A ação popular é o suprassumo do engajamento democrático direto. Ela visa anular atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. O interessante aqui é a sutileza do vocabulário da Constituição. Como assim? Enquanto os outros remédios usam a palavra pessoa, qualquer pessoa física ou jurídica, a ação popular crava que qualquer cidadão é parte legítima. No vocabulário rigoroso do direito, ser cidadão não é apenas ter nascido num país. É possuir direitos políticos ativos, é ser eleitor. Então tem que provar que vota. Exatamente. Como se prova isso no processo? Anexando uma cópia do título de eleitor. Se a pessoa não tiver o título em dia, não pode propor a ação popular, por mais escandaloso que seja o roubo de dinheiro público que ela descobriu. O objetivo é dar a quem vota o poder de fiscalizar a administração. É o verdadeiro teste de cidadania no cotidiano. Pensa numa daquelas cidades de interior onde todo mundo se conhece. Um morador descobre no Diário Oficial que o prefeito contratou uma empreiteira fantasma por milhões para pintar escolas, sem licitação. O morador, com o título de eleitor na mão e as cópias das falcatruas, propõe uma ação popular. E é bom deixar claro que ele não está pedindo para o juiz prender o prefeito, né? Não, cadeia é com direito penal. Isso. Ele está pedindo para o juiz congelar aquele contrato bizarro e fazer o dinheiro desviado retornar aos cofres da cidade. Exato. O alvo primário é o ato administrativo corrupto. E para que a população não tenha medo de denunciar esquemas achando que vai falir se perder o processo, a Constituição deu um incentivo enorme. O autor da ação popular é isento das custas judiciais e não precisa pagar honorários aos advogados da outra parte se perder. Não paga nada.
tem uma única exceção severa. Se o juiz perceber que a pessoa propôs a ação de pura má-fé, por vingança pessoal, usando mentiras só para causar dano a um adversário político, aí sim ela arca com todos os custos e penalidades. Esse escudo protetor existe para estimular a vigilância honesta, não a perseguição. Faz todo sentido. E para fechar nossa caixa de ferramentas constitucionais com chave de ouro, nós temos algo que, de tão simples, muita gente esquece que é um direito fundamental. O chamado direito de petição aos poderes públicos. Se o habeas corpus é acessível, esse aqui consegue ser ainda mais democrático. Sem dúvida. O direito de petição, garantido independentemente do pagamento de taxas, é a voz nua e crua da população. A informalidade é o seu maior poder. Enquanto a ação popular exige o título de eleitor, o direito de petição tem legitimidade universal. Qualquer um pode usar, literalmente. Qualquer um. Brasileiros, estrangeiros visitando o país, grandes corporações, ONGs. Não precisa contratar advogado, não tem um formulário complexo cheio de jargões. Você pode pegar uma folha de papel ou abrir a ouvidoria digital de um órgão, escrever em linguagem simples o que está acontecendo e enviar, para denunciar uma irregularidade ou reclamar de um abuso no atendimento. Um turista estrangeiro, por exemplo, que esteja passeando e perceba policiais extorquindo comerciantes, poderia mandar um relato via direito de petição direto para a Corregedoria ou para o Ministério Público. Ele não precisa de advogado, só narra os fatos. O órgão tem o dever legal de receber, analisar e iniciar uma investigação. É um canal direto e sem pedágio entre a sociedade e a engrenagem do poder. É a institucionalização de que todos têm o direito de reclamar, apontar os erros e cobrar o funcionamento da máquina. Quando a gente junta o direito de petição com todos os outros remédios, dá para perceber a inteligência do desenho constitucional. É fascinante ver tudo isso organizado dessa maneira estrutural. Fazendo uma retrospectiva para o pessoal que está acompanhando até aqui, fica claro que a Constituição não fez apenas um desenho abstrato e teórico. Ela entregou um kit de ferramentas pesado para a população manter o próprio Estado na linha. Bem isso. Vimos que o habeas corpus está lá, gratuito, sem advogado, como um escudo para o nosso corpo. O mandado de segurança é a fila expressa, resolvendo violações a direitos inquestionáveis com provas na mão em 120 dias. O mandado de injunção salva o agente da preguiça legislativa, o habeas data nos dá controle sobre os nossos arquivos pessoais ocultos no governo. A ação popular transforma quem tem título de eleitor num fiscal do dinheiro público, e o direito de petição garante que não tem barreira nenhuma para simplesmente apontar o dedo para um erro. E o grande recado por trás de detalhar toda essa mecânica é que esse conhecimento transcende qualquer sala de aula. O propósito de entender essas garantias não é memorizar conceitos teóricos, é porque o conhecimento liberta de verdade. Empodera, né? Muito. Se você sabe distinguir que a recusa arbitrária de uma ata pública é caso para mandado de segurança, mas que a recusa do seu próprio histórico num hospital público exige um habeas data, você sabe exatamente qual porta bater e com qual força. A diferença entre o ativismo frustrado nas redes sociais e a cidadania ativa que muda a realidade está em saber acionar a justiça pelos meios e no tempo correto. Perfeito. E toda essa engenhosidade pensada no passado levanta um ponto incrivelmente intrigante para a nossa audiência. Pensa bem, o mundo era essencialmente analógico quando essas regras foram pensadas em 1988. Ferramentas como o habeas data tiveram que provar seu valor lutando na transição veloz para essa era digital em que a gente vive. Sem dúvida. Mas fica aqui uma provocação para a gente ruminar quando desligar este áudio. Com o avanço gigantesco da inteligência artificial preditiva, de algoritmos que decifram e influenciam padrões comportamentais em massa e o início da integração da neurotecnologia nos nossos próprios corpos, o que vai acontecer com as nossas garantias na próxima década? É uma perspectiva assustadora e real. Será que os remédios que protegem o nosso corpo físico e nossos arquivos de texto vão dar conta do recado? Ou a nossa sociedade vai precisar debater seriamente a criação de uma geração inteiramente nova e revolucionária de remédios constitucionais? Mecanismos voltados não apenas para destrancar celas de prisões, mas para resguardar a autonomia,
o sigilo e a integridade biológica dos nossos próprios pensamentos contra o hackeamento algorítmico silencioso do Estado e das corporações de tecnologia. Fica essa reflexão profunda para o nosso futuro não muito distante. Um abraço e até nossa próxima análise.